Pronto, senhores, estamos sendo gravados. Beleza, Vinícius? Nossa aulinha está gravada. Já coloquei a resolução ontem, nossa prova, no canal do YouTube, tá? Então tá lá, depois vocês podem conferir se tiverem alguma dúvida. E foi o que eu falei antes de alguns de vocês chegarem. Quem for corrigindo e percebendo algum erro lá no meu gabarito, na minha correção, erro de conta, erro de sinal, erro de constantes, me avisa, que aí eu dou uma olhada e aí eu refaço aquilo para vocês, porque aquilo ali querendo ou não, é o gabarito da prova. Então, como tem muita conta, cara, ali para dar erro nossa, rapidinho. É por isso que eu estava até conversando com o Gabriel ontem, muitos artigos que são publicados na área de física tem colaboração porque você coloca outras pessoas para fazerem as contas também. Então, existem filtros, né? Tipo, um cara erra, o outro percebe o erro. Se tiver mais um para perceber o erro, já vem de novo. Porque publicar artigo com erro é mouse, né? Mouse. Então, eu mesmo, por exemplo, já publiquei um artigo com um professor lá que ele pediu, Raro, faz essas contas aqui para mim. Aí eu fiz as contas, ele fez as dele, e aí a gente foi comparando, tal, até quando a gente conseguir chegar no final. Então, tem muita colaboração com isso na física. Bom, e falando em física, galera, hoje, então, a gente, de fato, começa a mecânica clássica. Hoje vocês vão começar a compreender e a entrar num mundo um pouco diferente, que é o cálculo variacional, e ele é importante demais, galera, demais na física. Lembrando, vou repetir o discurso de ontem. Não é conteúdo de ensino médio. Apesar de vocês, né, estão se preparando para serem professores aí de ensino médio, não é conteúdo de ensino médio. Mas é física. O que está no ensino médio é uma aproximação grosseira do que nós estudamos de verdade, que a física é diferente. A física, galera, o mundo, ele se apresenta, a natureza se apresenta de uma maneira diferencial, onde os deslocamentos a gente considera infinitesimais, as coisas são infinitesimais, depois a gente toma equações diferenciais e os resultados são através de integrais e tal. Então, essa física é a física que se aproxima realmente da realidade. O que é estudado no ensino médio, a gente tem que ter a noção de que lá são aproximações das coisas, né? Então, o que está lá é o que a galera chama de, imagina um carro, considere esse carro uma esfera, pronto. É por isso que a galera critica muito a física do ensino médio, porque, velho, ele é tudo aproximação da vida, tipo, ideal romântico, tudo muito bonito. E a natureza não é tão assim, né? Então, esse formalismo que nós vamos começar a estudar agora é chamado formalismo lagrangiano. Ele, galera, foi amplamente usado na física, até hoje ele é usado na física, não só na mecânica clássica, mas também na mecânica quântica, na ótica, cara, na ótica geométrica, tudo gira um pouco em torno do que nós vamos fazer aqui. Então, essa parte ela é muito especial, ela é muito importante, e ela nos ajuda e ajudou muito a física a evoluir como disciplina. Porque o que nós estudamos até agora, galera, foi a mecânica newtoniana. E aí, a mecânica newtoniana, ela é dada de uma maneira vetorial, né? Massa vezes aceleração, e aceleração é um vetor. E quando você tem problemas mais complexos, com outras coordenadas cilíndricas, esféricas... Boa tarde, Melissa. Nesse momento, nós temos uma desgraceira, velho. Vocês viram ontem o tanto que é complicado você ter uma aceleração escrita em coordenadas esféricas. Tu imagina uma situação muito mais complicada, cara, sei lá, tipo uma gota de óleo descendo no fio. Como é que você faz uma conta usando mecânica newtoniana com isso? Então, a nossa física que entra agora, ela é baseada numa parada chamada cálculo variacional, e isso nos ajuda muito, muito a fazer conta. Eu vou apresentar aqui minha tela, e aí, galera, mesmo esquema. Seria um formalismo matemático mais usado na física? Eu não diria que é o mais usado, o Gabriel, mas ele é, cara, amplamente usado, inclusive, para fazer ciência. Tá? Eu não diria que ele é o mais usado, não, porque, cara, eu não sei julgar.
qual é o mais usado. Realmente eu não sei, não tenho ideia. Mas ele é um dos mais importantes, isso aí eu não tenho dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas. Bom, qualquer coisa vocês me dão um grito aí. Jazinho, eu volto aí pro chat. Bom, galera, então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estudar um pouco, né, uma noção do que é o cálculo variacional. Então, a grande questão é o seguinte: na natureza, as pessoas começaram a perceber isso lá no século XVIII, tá, galera? E quando eu falo pessoas, são os cabas lá da época, né? O Newton, o próprio Leibniz, o Euler. Esses caras começaram a perceber que a natureza ela tem certas preferências. Então, por exemplo, a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Né? E a gente depois descobriu que a luz, quando ela viaja de um ponto a outro, ela sempre vai fazer um trajeto em que ela leve o menor tempo possível. Isso não necessariamente é uma reta. Né? Então, por exemplo, a galera começou a descobrir que a luz ela anda em caminhos curvos, em locais próximos de pontos muito gravitacionais. Por quê? Porque esse é o caminho de menor tempo possível, sacou? Esse é o princípio que a gente chama de princípio de Fermat. A luz sempre percorre o trajeto que leva ao menor caminho possível. Então, na física, cara, na natureza, a gente percebe que existem várias situações em que a natureza escolhe o caminho onde ela vai gastar menos energia, onde ela vai gastar menos tempo, onde vai ter a menor distância. E todas essas coisas são funções, né? Por exemplo, quando você quer calcular a distância de um ponto ao outro, você vai calcular, obviamente, isso é um elemento infinitesimal que em coordenadas cartesianas isso fica dado daquele jeito, né? O ds ao quadrado nada mais é do que o seu dx ao quadrado mais o dy ao quadrado. Né? Porque você tem um infinitesimal no x, infinitesimal no y, e aí você tem um deslocamento. O que você faz para descobrir o deslocamento completo? Tu integra esse negócio em ds, e aí quando você integra, você vai ter, então, toda a trajetória sendo tomada do ponto de início ao ponto de fim. Só que nós queremos, então, uma ideia de que essa função que nós sabemos hoje que é uma reta, todo mundo sabe que é uma reta, ela tem que, eu vou chamar de uma parada chamada S, por exemplo, e ela vai me dar, galera, o menor valor possível. O menor valor possível. Essa integral que vai me dar o menor valor possível tem um nome matemático chamado de funcional. Beleza? Então, deixa eu escrever para vocês aqui o significado de funcional, e aí vocês depois me questionam caso vocês não tenham captado a mensagem. Então, vou botar aqui o que significa, então, essa ideia de funcional. O nosso funcional vai ser aquela integral, tá? Então, nada mais é, galera, do que uma regra de cor. Deixa eu trocar de cor. Nada mais é do que uma regra de correspondência correspondência. Vou aproveitar o
metade do quadro aqui, que vai associar para a gente, então, assim, que associa rapaz, se eu falar para vocês que minha ponta da caneta já está gasta, vocês não acreditam não, né? Que associa uma função a um único número vamos colocar real, porque a gente está trabalhando com mecânica clássica, né? A único número real. Deixa eu dar um espaço aqui. A único número real. Pensa no seguinte, galera. O que vocês entendem, por exemplo, como função? Uma função, só fazer um parêntese aqui. Uma função, por exemplo, y de x, o que ela faz? Ela recebe um valor, você chama de x, e ela calcula um valor para y. Então, ela associa um número x a outro número y, através de uma regra de correspondência. O que o funcional vai fazer? Eu vou chamar um funcional de S, de y, e aí a entrada desse funcional é uma regra de correspondência também. Vou chamar assim, ó, funcional de f, melhor. A entrada aqui não é mais um único valor. A entrada aqui agora é a minha função. Então, vai entrar uma função dentro de uma regra de associação, e essa regra, ela vai cuspir, ela vai jogar fora para a gente um valor x, por exemplo, tá? Um valor y, sei lá, um valor de, sei lá, um número. Tá? Vai escrever aqui, vou botar aqui um número real. Então, percebam que esse cara aqui, ó, ele é muito mais complexo do que o outro. Porque enquanto um associa um número a outro, o funcional não. Ele associa uma integral ou uma função, não é qualquer, a um número específico. Então, vocês estão vendo que podem entrar infinitos valores dentro de um funcional. Esse é o grande lance do funcional. É porque você não fica preso a um valorzinho só. Você fica preso na verdade, você fica aí livre com vários outros valores. Então, vamos botar aqui um exemplo. Ó. Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí, tá? Então, exemplo, galera. O funcional que nós vamos usar, mais ou menos a ideia dele, vai ser assim, ó. Eu vou escrever, então, um funcional que eu vou chamar de S, um S de Y, em função de x, onde o x ele é a minha variável independente, beleza? Isso vai ser, então, definido como uma integral, uma integral de uma posição x1 até uma posição x2, ou de um valor x1 até um valor x2, depende do que você está mexendo, se for tempo, é de t1 até t2, enfim, da função f, que essa função f, galera, ela é função, vamos colocar aqui, de várias variáveis. A primeira variável vai ser uma função de x, então vocês estão vendo que aqui o que é variável é, na verdade, uma função e não um número, isso é muito importante. E aí eu posso ter a derivada primeira dessa função, como uma das variáveis, eu posso ter a derivada segunda, e assim por diante, até o último carinha, vou botar assim, ó, até o último carinha que vai ser o meu termo independente. É o x, eu estou integrando em dx. Beleza? Então,
Isso é um funcional. Vocês percebem que as entradas das variáveis aqui, ó, isso aqui é uma variável, mas vocês estão vendo que a variável não é um valor, é uma função. A segunda variável é outra função, mas ela corresponde a uma derivada da outra. E aí, cada derivada dessa função gera uma nova função que nós vamos supor sendo variáveis. E a última variável aqui do meu problema vai ser o argumento independente, que vai ser o nosso x. Beleza? E o que a gente quer? Se, por exemplo, galera, se esse S aqui for uma distância, representar uma distância, eu quero que essa distância tenha o menor valor possível. Então, a pergunta é, qual é a função y de x que me dá o menor valor possível para essa distância? Ah, não, eu quero, na verdade, calcular o menor tempo. Então, beleza. Então, esse funcional S aqui, ele é um tempo, a resposta dele é um ΔT, e você quer saber qual é a função y de x que vai me levar esse resultado ao menor possível, sacou? Ou ao maior possível, né? Dependendo do que você está lidando. Geralmente na física isso acaba dando o menor possível. Então, vamos escrever aqui qual é o nosso problema. Qual é o nosso problema? O nosso problema... Vou botar assim. Problema. Depois isso aqui vai tudo para vocês, né? Como PDF, então não se preocupem. Quem gostar de ir anotando, pode ir anotando aos pouquinhos. Então, o nosso problema vai ser encontrar a função que função? A função y de x. Que função é essa? Que, vou fazer assim, ó, encontrar a função y de x que torna a integral Eu vou só repetir a integral aqui, mas eu vou colocar só algumas variáveis. Então, ó, uma integral de y de x, é um funcional. Uma integral de um valor x1 a um valor x2 de uma função que dependa do y, beleza? Eu vou botar assim, da primeira derivada, da função y, deixa eu escrever na ordem. Então, do y' e do x. Professor, por que só esses? Cara, porque na natureza, na física, acabam aparecendo esses, tá? É a função y, a primeira derivada dessa função y, e o x, que é a variável independente, e aí é por isso que a integração é em cima dela. Então, nosso problema é encontrar a função y de x que torna essa integral estacionária. Vamos escrever aqui, ó. Estacionário. O que significa ser estacionário, galera? O que é essa ideia de estacionário? O que é uma função estacionária? Ou o que é uma coisa que fica estacionária? Vamos ver isso aqui com calma. Ó. Calma.
Imagina que eu tenho 3 gráficos diferentes. Eu vou colocar aqui rapidinho. 3 gráficos diferentes. Rapidinho para a gente não perder muito tempo. Deixa eu deixar um pouco mais fino. Então eu tenho esse gráfico. Aí eu vou só duplicar ele. Pronto. Imagina que eu tenho 3 gráficos. Esse primeiro, ele vai ter algo parecido com isso. Esse segundo, algo parecido com isso. E esse outro, algo parecido com isso. Tá? E aí vocês percebam por que eu estou fazendo essa ideia? Porque, olha só, galera, esse ponto e esse ponto são pontos onde a inclinação é 0. Então, aqui deixa eu botar uma reta para ficar mais bonitinho, ó. Vou botar uma retinha aqui. Então, aqui eu tenho uma reta nesse ponto. Essa é a derivada, a inclinação desse ponto. Aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho outra. O que isso quer dizer, galera? Eu vou chamar esse ponto de x0. Então, tá? Esse aqui é o ponto x0. Opa. X0. X0. O que esses 3 pontos têm em comum? No primeiro, nós temos aí um ponto de mínimo. No segundo, nós temos um ponto de máximo. E no terceiro, nós temos o que a gente chama de ponto de sela, onde a concavidade está mudando. Todos eles têm em comum o fato de que a derivada primeira nesse ponto é 0. Beleza? Então, todos esses pontos aí são pontos, vou chamar assim, ó, pontos em que, qualquer dúvida vocês me falam, tá? A derivada, galera, botar assim, ó, df dx nesse ponto específico é 0. Beleza? Esses pontos eles são chamados estacionários, por quê? Porque se você pegar uma pequena variação em torno desses pontos, pensa ali em torno de x0. Se você caminhar um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, a sua função não varia. Tá bom? Tanto no ponto de mínimo, quanto no ponto de máximo, quanto no ponto de sela. Eles são chamados de estacionários, por quê? Porque em primeira derivada, os valores não se alteram quando você vai um pouco para um lado ou um pouco para o outro. Beleza? Então, é essa ideia que nós vamos usar para descobrir qual é a solução do nosso problema. Então, já falei qual é o problema, e agora nós vamos tentar encontrar a solução do problema. Vou botar assim, solução
do problema. E a solução do problema é aquela solução que vocês estão acostumados lá do cálculo elementar, onde nós vamos forçar a barra e falar o seguinte, olha, a função que deixa o nosso funcional estacionário é a função que vai me dar o valor mínimo, o valor máximo, ou aquele ponto de célula lá. Então, vamos escrever assim, ó, a função aqui não tem mais espaço, então a função y de x, a função y de x deixa o funcional estacionário. Muito bem. Então, olha só o que vai acontecer. Vamos supor, então, que eu queira aqui, ó. Vou botar um gráfico. Aqui um eixo cartesiano. Vamos diminuir o bichinho aqui. Pronto. Então, esse gráfico, ele é o gráfico de y em função de x. Eu tenho aqui, galera, um ponto x1, e ele vai me levar a um ponto, por exemplo, y1. Da mesma forma, eu vou escolher aqui um ponto x2, e ele vai me levar a um ponto y2. Beleza? É o ponto 1 e o ponto 2. Tá. Vamos supor que a solução desse problema é uma curva assim, ó. Deixa eu botar uma curva mais genérica. Bom, vamos supor que a solução desse problema é essa curva. Essa curva, então, calma aí. Vamos à tecnologia. Isso, garoto. Essa curva, então, galera, é a curva que produz o menor valor do meu funcional. Então, é a solução do meu problema. Beleza? Então, isso aqui vai ser o meu y de x, que ele produz, vou botar assim, ó, menor valor. Ou seja, é o cara estacionário. Pensem em distâncias. Pense, então, que essa curva y de x, ela produz a menor distância do ponto 1 ao ponto 2. O que eu vou fazer? Aí é que vem a magia do negócio. Eu vou escolher, ou vou pensar, numa função vizinha a y de x. Uma função vizinha, galera, próxima, assim, ó. Pronto. Essa função vizinha, eu vou chamar de h de x, por exemplo. É uma função vizinha. Vocês concordam comigo que se y de x produz o menor valor possível,
ou a menor distância possível entre os valores 1 e 2, qualquer outra função vizinha vai me dar um valor superior. Faz sentido, não faz? Então, essa função h de x é uma função vizinha, que é uma variação da primeira. E essa função h de x, galera, ela vai me dar sempre valores superiores ao valor da y de x. Por quê? Porque eu estou considerando a y de x como sendo a função que vai me dar o meu mínimo. O meu mínimo. E aí, o que a gente faz, então? Eu vou escrever isso aqui para vocês, ó. Vou escrever assim: qualquer função vizinha, no caso, essa h de x aí, né? Então, qualquer função vizinha a y de x, que é a nossa função solução, o que ela faz? Ela gera um resultado maior. Gera um resultado maior. Tranquilo esse raciocínio, né? Então, a gente pode, galera, tentar escrever essa função y, ou essa função vizinha h de x, eu vou até manter a mesma cor dela, ó. Então, eu posso tentar escrever essa função h de x como sendo a função original, que é a resposta do meu problema, mais o que nós vamos chamar de uma função erro, beleza? Uma função que vai fazer a variação ali em torno da minha função y de x, que é vou chamar assim, ó, mantendo a mesma letra do livro de vocês, tá? Para depois vocês não se confundirem. Então, o que é isso aí? A minha função h de x é uma função vizinha. E eu estou somando uma outra função para dar essa variação. Só que existem infinitas funções vizinhas ali do lado, né? Então, eu vou colocar um parâmetro, eu vou chamar aqui um parâmetro alfa, que multiplica essa função vizinha, de maneira que, quando eu quiser o resultado original, o que eu quero dizer com isso? Quando eu quero a solução do problema, esse alfa tem que ser zero. Esse alfa tem que ser zero. Porque se o alfa for zero, a minha solução, a minha função vizinha é a própria solução. Então, não é vizinha, é a mesma. Então, eu vou pegar o alfa, galera, eu vou ficar variando. Então, eu tenho dois pontos, assim, no meu sistema. Eu tenho uma função ali que ela descreve o mínimo valor entre esses dois pontos, para qualquer coisa que seja, tempo, espaço, enfim. E aí a gente escolhe, eu não sei que função é essa, mas a gente escolhe funções que fazem variações que dependem desse alfa, e esse alfa pode ficar variando. Em torno desse, eu vou tornar esses dois pontos fixos e vou ficar escolhendo funções que vão variando em torno da minha função que eu quero descobrir quem é. Olha que genial que esses caras fizeram, velho. E como eu estou escolhendo o ponto fixo, galera, os dois pontos fixos, isso quer dizer o seguinte. Vou fazer uma seta decente. Isso quer dizer o seguinte. Oxi. Vai ficar assim. A essa função erro no ponto x1 tem que ser igual a essa função erro no ponto x2 e tem que ser igual a zero, né? Percebam, olha lá para o quadro anterior. A função erro, a função vizinha, ela começa no mesmo ponto que a vermelha e termina no mesmo ponto. Então, eu escolhi uma função que começa e termina no mesmo lugar.
E aí eu vou tomando variações em torno da minha função solução, que é a função y. Então, a função y é a função que dá a resposta do meu problema. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Dessa forma, galera, o funcional S, ele agora, se a gente for substituir, ao invés de y, eu colocar o h, o meu funcional S, agora, ele passa a ser escrito de outra maneira. Não de outra maneira, né? Só com outras letras, mas basicamente é a mesma coisa. Então, o funcional S, agora, ele vai ser escrito assim, ó. Deixa eu mudar de cor aí. S. Agora, esse funcional S, ele vai depender desse parâmetro alfa, porque ele que vai ficar criando essas variações. Quando ele é zero, não tem variações, e eu vou escolhendo alfa pequeno para fazer variações em torno dessa minha função y. Beleza? De novo, nós vamos ter uma integral que vai do ponto 1 até o ponto 2, tá? E essa função agora, ela vai ser uma função do h de x, vai ser uma função do h', que é a primeira derivada, e do próprio x, que é o meu termo independente. Então, tá aqui. Tudo isso integrado em dx. Beleza? Então, vocês já estão meio que adiantando o processo aí na cabeça de vocês, provavelmente, para que esse funcional S seja estacionário, para que ele seja estacionário, eu vou impor a condição de que a derivada desse funcional, e aí é lá do cálculo, em relação a esse parâmetro alfa, quando alfa for zero, percebam que quando alfa é zero, eu tenho meu y de x. Então, eu tenho a solução do meu problema. Então, a derivada desse cara S em relação ao alfa é dar zero. Isso me torna... Vou até circular aqui, ó. Isso deixa, galera, o S estacionário. Beleza? Isso deixa o S estacionário. Então, curte. A genialidade desse procedimento é que, ao invés de você, como está acostumado a fazer lá no cálculo 1, ao invés de você tentar descobrir qual é o valor x que deixa uma função mínima ou máxima, ou seja, estacionária, você, na verdade, está tentando descobrir qual função y de x deixa um determinado funcional estacionário. Então, percebam que ao invés de você tentar descobrir quem é o seu x, você está tentando descobrir qual é a função que deixa um funcional estacionário. E isso é legal, porque, por exemplo, você pode descobrir qual é a função que deixa a distância entre dois pontos a menor possível. Aí você faz a conta, a gente vai fazer jazinho, vai descobrir que dá uma reta. Então, a função que dá a menor distância entre dois pontos é uma reta. E com isso, galera, a gente consegue fazer muita física usando esse procedimento, tá bom? Mas, na prática, o que isso resulta? Vamos lá, agora vamos fazer conta. Agora vem a brincadeira séria. Porque aí nós vamos chegar na equação de Euler-Lagrange, usando essa derivada aqui, ó. Então, quem é... Galera, até aí tudo bem? Deixa eu dar uma parada aqui e respirar, né? Porque esse assunto não é tão trivial assim, não. Até aí tudo bem? Senão eu vou engatando aqui e aí vai
Massa. Se tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí. Ótimo. Então, voltar aqui. Bom, então tá. Então, quando a gente for fazer essa conta, eu vou escrever que a derivada de S em relação a alfa, quem é esse cara? Eu tenho que derivar aquela integral lá. Então, vai ser d alfa, vai ser o d alfa de quem? Da minha integral do ponto 1 até o ponto 2, desse funcional aqui, ó, dessa função do h de x e do próprio x. dx. Pronto. Como nós estamos trabalhando com uma situação onde as funções, galera, têm um comportamento bonitinho, porque uma das coisas que a galera da matemática fica meio magoado aí com a gente, é que a gente na física acaba meio que generalizando algumas coisas. Só que a gente na física, a gente tem um norte. Eu já falei isso para vocês. Na física, o norte qual que é? É a natureza, cara. É o experimento. Então, na natureza, a gente não tem muitas situações de funções muito mal comportadas. A natureza, ela apresenta funções bem comportadas, contínuas, com derivadas primeiras que existem, geralmente elas morrem no infinito, sacou? Então, são funções bem comportadas. Então, a gente tem uma praticidade em pegar a parte da matemática que se comporta bem e aplicar, sacou? Os matemáticos não, os matemáticos ele tem que se virar com a desgraceira toda. Então, tem que pegar lá a parte matemática que não tem um comportamento muito bonito, muito fácil de resolver, e tem que atacar aquilo ali também. A gente não, velho. A gente, ó, isso aqui pra gente pouco importa. Por quê? Porque a natureza ela não é assim, ela é assado. Ah, mas existem momentos na natureza em que as funções são mal comportadas. Ótimo, então eu vou estudar isso depois. Sacou? Então a gente tem essa prerrogativa aí. Então, dito isso, eu posso passar essa derivada para dentro da integral, tá? Então, vai ficar assim, integral da derivada em relação a alfa desse f, que depende de h e x. dx. Muito bem. E aí, galera, o que é isso? Isso é uma derivada em relação ao parâmetro alfa. Então, eu tenho que derivar isso aí aplicando a tal da regra da cadeia. Tá bom? Então, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Vou escrever de novo aqui, ó, ds, d alfa. Isso vai ser igual. Quando vocês aplicarem a regra da cadeia, quem vai ser a derivada em relação a alfa? Percebam que quando vocês derivarem o f depende de 3 variáveis. Então, tem que aplicar a derivada em relação a h, em relação a h' e em relação a x. Então, a primeira parte fica df dh, certo? Regra da cadeia, dh, d alfa. Beleza? Então, derivei o f em relação a h e depois o h em relação a alfa. Mas, agora, eu tenho que derivar em relação a h'. Então, fica df d h', aí dh' de alfa. E aí a gente teria o terceiro, né? A derivada do f em relação a x vezes dx de alfa. Só que lembrem, galera, o x é uma variável independente. Isso quer dizer que o x não depende de alfa. Então, quando vocês tomarem a derivada em relação
ao alfa, vai zerar. Então, eu vou só até aqui, ó. Tudo isso dx. Então, de novo, o x não depende do alfa. Por isso que se eu tomar derivada em relação do x em relação ao alfa, nada vai mudar. Então, olha para o nosso h. Onde eu defini o h? Eu defini o h em algum lugar aqui, ó, verdinho aqui, ó. Quem seria, galera, o df, o dh, desculpa, o dh de alfa? Se você deriva esse cara aqui, ó, em relação a alfa, o y de x não depende de alfa, então ele some. E aí, o dh de alfa tá aqui, ó. É o próprio eta de x. Né? Então, bora escrever de novo, colocando os resultados, ó. Isso vai ser igual a integral de df dx, desculpa, df dh, vezes o dh de alfa. Aí você olha lá no verdinho, o dh de alfa, quando você derivar, o alfa some, né? Aí fica só o eta. Então, que é a minha função erro. Eta de x. Mais, quem é o df dh'? A gente escreve assim, df dh'. Não tem problema não. Não sei quem é o f. Vezes. Aí agora sim, galera. Quem é o dh' de alfa? Quem é o dh' de alfa? Aí vocês têm que pensar no seguinte. Quem é o h'? Eu vou botar aqui, ó, um parênteses com outra cor. Deixa eu ver a cor verde bem clarinho aqui. Ó. Quem seria, olhando para cá, o h'? O h' nada mais é do que... Eu estou derivando em relação a x, tá? O h' é o y' mais alfa vezes eta'. Então, eu derivei todo mundo em relação a x. Todo mundo em relação a x. Isso quer dizer que se você derivar agora isso em relação a alfa, ou seja, se você derivar o dh' em relação a alfa, isso vai dar de novo, isso vai dar o eta'. Beleza? Então, vou repetir aqui o resultado. Isso vai dar o eta' de x. Pronto. Aí o procedimento agora é o seguinte. Essa parte, esse segundo termo aí, eu vou chamar isso aqui, ó, de i. O procedimento agora é calcular esse i, tá, galera? Eu vou botar ele aqui, ó. I, chamar esse i, né? É uma integral, então fica i é igual a quem? É igual a integral, porque ele está dando uma integral, de x1 até x2, de quem? Não preciso botar isso não. De quem? Do df dh', vezes o eta' de x, dx. Nós vamos resolver esse bichinho aí. Tá bom? Então, estou integrando só o segundo termo. Só o segundo termo. Como é que a gente integra uma função vezes outra função com a sua derivada? A forma mais interessante aí, galera, é usar por partes. Então, eu vou chamar de u. Eu vou chamar de u o primeiro, df, dh', ok? E vou chamar de du, claro, né? Se a gente derivar esse troço aí. Quem seria o meu du? O meu du é derivada em relação a x desse negócio. Então, vai ser d dx, de quem? De df,
DH linha. Esse é o U e esse é o DU. Agora vamos ver quem vai ser o V e o DV. O DV já fica meio automático. Opa. O DV, ele é exatamente o nosso eta linha de x dx. E aí fica bonito, porque quem vai ser o V? O V é a integral desse negócio. E aí, quando você toma a integral de uma função em relação a ela mesma, né, em relação ao argumento dela mesmo, é o próprio eta de x. É o próprio eta de x. Oh, muito bom. Então tá, então agora voltando na integral. A integral I, ela vai ser escrita então por partes, galera. Eu vou repetir aqui, ó. O que é a integral por partes? Se eu estou tomando a integral de U dV, isso vai ser igual a U vezes V menos integral de V du. Ok? Vamos ver se eu consigo fazer cabeça aqui, ó. Então, integral I. O U está ali, é o DF DH'. Esse é o U. Vezes o V. O V é o eta de x, já integrado. Aí, quando você integrar ele, lembra que você está integrando nos limites de x1 até o x2, menos a integral de v du. O v é o eta de x, e o du é a derivada em relação a x de df dh'. Ok? Bom, olha o que está acontecendo. A gente já escreveu isso aqui, ó. Quanto que é a função eta de x quando você aplica os limites do nosso problema? É zero. Então, isso quer dizer, galera, que quando você substituir o x2 e o x1 aqui no eta, esse termo aqui ele vai para zero, ó. Tá bom? Por conta de quem? Por conta dos limites eta de x2 e o eta de x1, quando você aplicar lá o teorema fundamental do cálculo. Isso nos leva, então, ao seguinte. O nosso I, nossa integral I, vou botar aqui, ó, nossa integral I, ela vai ser igual a menos a integral, opa. Quando seca a mão e começa a grudar aqui. Menos a integral de x1 a x2 de quem? Do eta de x, não era isso? Estava lá? Vamos voltar aqui. Isso, ó, eta de x, d dx. Então, eta de x, deixa eu arrumar essa integral aqui que ficou muito feia. Você só não pode balançar, cara. Pronto. Vai ficar eta de x vezes d. Eu tenho que arrumar um jeito de parar de balançar esse tablet aqui. Tem que arrumar um apoio para ele. D dx de df dh'. É isso, né? Claro, dx.
Pronto. Então, voltando lá para o nosso funcional bonitinho, que a gente estava trabalhando com ele antes. Vou voltar aqui para a cor preta. Então, nosso S, galera, lembrem que o S era de um... Na verdade, não era o S, né? Era o DS de alfa. Então, ficamos com, no final das contas, quando sumir lá com a parada, a gente fica com uma integral do primeiro termo que ele continua, né? Nós vamos de x1 a x2. O primeiro termo, vocês lembram lá? Era... Cadê aqui, ó? É o df/dh vezes o eta de x. Então, vou botar aqui, é o df dh vezes o eta de x. Beleza. Aí o segundo termo a gente integrou por partes e sobrou esse daqui de cima. Então fica menos o eta de x vezes a derivada em relação ao x do df de h' dx. Fechou? Fechar aqui o colchete. Pronto, dx. É isso. E aí eu posso colocar esse eta de x em evidência. Se eu colocar esse eta de x em evidência, a gente vai ter isso aqui, ó. Opa. Integral. Integral de x1 a x2, né? De quem? Do df. Vamos botar o eta de x antes aqui, ó. Eta de x que multiplica, que multiplica df/dh menos dx de df dh' dx. Ó, estamos tomando forma, galera. Estamos tomando forma. Isto é o ds de alfa. Mas nós sabemos que, olha só, hein? Nós sabemos que quando o alfa é igual a zero, então deixa eu até mudar de cor. Quando o alfa é zero, então para o alfa igual a zero, lembrem que a função eta lá, ela some, né, do h. Isso quer dizer, então, que o h de x, ela corresponde ao meu y de x. Meu h de x corresponde ao meu y de x. E, nesse caso, a derivada do s em relação ao alfa, tomado no momento em que o alfa é zero, que é o que nós estamos fazendo, isso também tem que dar zero. Então, olha que legal. ds de alfa
tomado quando alfa é zero, isso vai ser a integral do eta de x, que multiplica quem? O df. O h virou y, então ficou df dy menos a derivada do f em relação ao h', mais o h... Não, calma. ddx de quem? Do df dy linha. Tudo isso tem que ser igual a zero. Olha que beleza. E daqui você tira a famosa, boa e velha equação de Euler-Lagrange. Se essa integral aí tá dando zero, galera, faltou um dx, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui é um dx. Isso aqui é um dx. Então, se essa integral aí tá dando zero, uma solução para essa equação é considerar o termo dentro do coeficientes aí igual a zero. Então, eu vou escrever df dy menos Poxa. Menos d dx derivada em relação a y'. Isso é igual a zero. E essa aqui é a famosa equação de Euler-Lagrange. Deixa eu circular bonitinho aqui. Não. Então, essa aqui, galera, é a famosa equação de Euler-Lagrange. Deixa eu arrumar essa letra aqui. Pronto. Aí você fala, professor, mas o que tem de especial nessa equação? Cara, essa equação, ela calcula para você qual é a função y que deixa aquela integral estacionária. Ou seja, qual é a função y que vai te dar o mínimo daquela coisa que você está querendo calcular. Se aquela coisa é o tempo, então vai te dar o tempo mínimo. Se aquela coisa é uma distância, vai te dar a distância mínima. Se aquela coisa é uma energia, vai te dar uma energia mínima. E assim por diante. Então, cara, essa saída dos caras aí da época foi simplesmente genial. Eles pensaram, então, eu não conheço a função. Pô, então beleza, então vamos tomar variações em torno da função? Vamos. Eu sei que qualquer variação em torno da função vai me dar um resultado que não é o que eu quero. Mas se eu tomar a derivada quando eu tornar o parâmetro alfa que gera o erro igual a zero, o que acontece? Puf, aí sai a equação de Euler-Lagrange. Cara, simplesmente fantástico. Vamos aplicar isso? Antes, dúvidas. Tá de boa? Eu vou fazer uma aplicação disso para isso ficar claro. Tá de boa aí, galera? Responda aí, por favor. Essa parte é importante vocês terem acompanhado. Sim.
Acho que aqui eu consigo. Ohara, Diga. você falou que essa equação aí a gente pode usar para descobrir o tempo mínimo, ou a velocidade mínima e tal, né? E se eu quiser, Aham. tipo, igual você falou que a gente também pode usar em determinados casos o tempo máximo, né? Aí tem alguma diferença ou é a mesma coisa a equação? Não, é a mesma coisa, cara. O que vai te dizer é o contexto do problema. Porque é igual um exemplo muito clássico que as pessoas falam: ah, eu estou, sei lá, eu estou num ponto do equador terrestre. E eu quero chegar até outro ponto da mesma linha do equador terrestre, né? E eu quero saber qual é a menor distância para eu fazer isso em cima da superfície. Aí você faz lá a derivada, você encontra a função. Essa função ela vai te dar um caminho, que é o caminho mais curto, que é dando a volta por um lado. Mas perceba que esse caminho, ele é o menor possível. Existe, existem infinitos outros, inclusive nem existe um que seja o maior possível. Porque professor, eu posso pensar dando a volta pelo outro lado. Sim, mas você pode pensar dando várias zigue-zagues em torno do planeta até chegar lá. Então, por exemplo, na maioria dos casos físicos, o mais legal é isso. Na maioria dos casos físicos, o resultado ele vai minimizar a função. Por quê? Porque para maximizar, existem infinitas chances de maximizar. Né? Por exemplo, você vai calcular a distância entre dois pontos. Qual é a função que me leva ao maior? Não tem, porque eu posso fazer infinitas maneiras de ficar tão grande quanto eu queira. O maior tempo possível. Não tem. A maior energia possível. Não tem, porque eu posso ir, né, me deslocando de infinitas chances. Então, geralmente, e assim, aleluia, né, aos deuses desse universo, que a gente busca sempre os mínimos. A gente consegue encontrar os mínimos, porque os máximos eles acabam não existindo. Tudo bem? Eu não lembro, não vi quem foi que perguntou. Foi o Gabriel que perguntou? Mas a pergunta é boa, viu, cara? Mas é porque geralmente na física, foi o Eric, na física não temos, os máximos eles não fazem sentido, sacou? Então a gente precisa mesmo de uma função que minimize, que aí a gente consegue o menor tempo possível, a menor distância possível, e assim por diante. Respondi a tua pergunta, Eric? Então bora aplicar isso aí? Eu tô com medo de... Cara, eu vou fazer o seguinte. Opa! Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um quadro novo, e aí nós vamos fazer, porque eu não quero ficar nada apertadinho, não. Nós não estamos gastando papel, não é isso? Vamos usar a tecnologia ao nosso dispor. Então tá. Então, exemplo. Ó a fera aí, ó. Na hora que a fera começa, os vizinhos tremem. Pense no cachorro bravo. Então, exemplo. Vamos, galera, encontrar a curva. Você já sabe a resposta. A curva que minimiza, minimiza a distância entre dois pontos.
Tá, e quem são esses dois pontos? É o ponto x1, y1 e o ponto x2, y2. Muito bem, então esse é o nosso problema. Vamos desenhar o problema, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, eu vou desenhar aqui, galera, um plano cartesiano, de novo. Tá. Tá. Beleza. Então, plano cartesiano, onde, de novo, nós vamos ter ali, ó, o ponto x1, y1, e um ponto depois, x2, y2. Vou botar aqui x2, que é o y2, né? Ponto 2, ponto 1. Então, aqui é só uma ideia mais pedagógica do que qualquer outra coisa, porque vocês já sabem a resposta. Vocês sabem que o que minimiza a distância entre o ponto 1, entre o ponto 1 e o ponto 2 é uma reta. Mas vamos supor que nós não saibamos o que é. E aí, esse deslocamento aí é o que nós estamos querendo descobrir qual deles é aquele que vai me dar o menor tempo possível, desculpa, a menor distância possível. Então, o que acontece, galera? Quando você faz isso, tenta imaginar, eu estou dando um zoom aqui num pedaço do gráfico, tá? Só para a gente poder enxergar e montar uma equação como é que fala? Infinitesimal. Pô, bicho, a dificuldade aqui é grande, viu? Olha. Tá, então imaginem que nós temos aqui um pedaço do nosso gráfico, faz isso. Eu estou dando um zoom. Quando você olhar para isso, nós vamos imaginar, galera, deslocamentos infinitesimais. Então, eu vou pegar um deslocamento infinitesimal, que eu vou até deixar bem fininho aqui a minha... Ó, isso aqui é um deslocamento infinitesimal que eu vou chamar de ds. Só que nós sabemos que esse ds, ele vai ter aqui um deslocamento dx e um deslocamento dy. Beleza? Então, vou escrever aqui, ó. Opa. Então, aqui é o dx e aqui é o dy. E a hipotenusa eu chamei de ds. Muito bem, vocês entenderam o que está acontecendo. E aí, quem é então esse ds? Esse ds, ele, por Pitágoras, ele é o ds ao quadrado, é igual ao dx ao quadrado, mais dy ao quadrado. Então, o que você quer? Você quer descobrir a distância. Quem é a distância? A distância nada mais é do que, vou chamar de S, e essa distância total S é a soma de todos os pedacinhos ds, do ponto 1 ao ponto 2, ds. É isso, né?
É isso que a gente faz no cálculo. Então tá, então eu vou vir para cá para baixo, para a gente poder aproveitar um pouco do espaço. Vai ficar assim, ó, S, então, é igual a integral de 1 até 2 da raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado. Entendendo aqui. O que a gente faz, galera? A gente tem que botar um em função do outro. Aí depende da conveniência do problema, tá? Aqui, vamos colocar o dx, o dx em evidência. Se você colocar o dx em evidência, você vai ter isso aqui, ó, integral de raiz quadrada. Se eu tirar o dx, galera, fica 1 mais dy dx, ambos ao quadrado, né? Que é mais... Cacete. Ao quadrado. E como eu tirei o dx ao quadrado, ele dentro da raiz sai da raiz, e aí fica assim, ó, dx. Pronto. Quem é dy dx? Ora, o dy dx é a derivada do y em relação ao x. Então, a gente escreve que o s, que é a distância, nada mais é do que a integral... Opa. Integral de quem? Da raiz quadrada de 1 mais dy dx é o nosso y', ele está ao quadrado, dx. Pronto. Então, vocês estão vendo que o formato desse negócio aqui, ele se tornou mais ou menos o formato do que a gente estava estudando antes. De maneira que, galera, esse cara aqui dentro, ó, aqui dentro, quem é? É o nosso f de... É aquele nosso f de y y' e de x. Então, vou botar aqui o nosso f de y e de x, que estava dentro do funcional. Nesse caso aqui, específico, ele é simplesmente uma função apenas do y', tá? É específico. Você pode ter os outros, não tem problema nenhum. E aí, então, essa é a nossa função. O que a gente faz? Aplica a gloriosa equação de Euler-Lagrange. Vamos vir para cá, ó. Então, eu quero a menor distância, eu vou para a equação de... Vou escrever assim, ó, L. Euler-Lagrange. Muito bem. Qual é a equação de Euler-Lagrange? Ela diz que se eu encontrar uma função que satisfaça df, estava lá, né? df dy menos uma derivada em relação a x. Opa. De df dy linha, opa, igual a zero. Então, esse y é a função que minimiza o meu problema. E quem é esse y? Ora, esse y tá ali, ó. Oh, desculpa. Esse f que a gente descobriu que é o f de y', para esse problema, ele nada mais é do que, vou botar em termos de expoentes, tá? 1
mais y' elevado a meio, que é a raiz quadrada lá do 1 mais y'. Muito bem. Então, de cara, algumas coisas já aparecem. Como essa função ela é só de y', quando você toma o primeiro pedaço, df dy, como essa função não depende de y, esse primeiro cara é zero. Então, eu tenho que usar só o segundo termo, né? O segundo termo diz o seguinte: dx de df dy', isso tem que ser igual a zero. Ora, galera, se a derivada de alguma coisa é zero, é porque essa alguma coisa ela é constante, né? Então, se a derivada em relação a x desse bicho aí é igual a zero, isso quer dizer que esse bicho aí, df dy, isso tem que ser uma constante. Eu vou chamar essa constante de c. Vou botar constante. Vou chamar ela de c. Tá bom. Então, quem é df dy'? Então, vamos fazer com calma aqui, ó. dy' de 1 mais y' elevado a meio. Isso tem que ser igual a c. Então, já vamos fazer aqui de cabeça algumas coisas. Quando eu derivar, vai cair o 1 meio, né? Quando cair o meio, depois a gente toma a derivada do de dentro. E aí lembrem que vai ficar a derivada... Esse y aqui é ao quadrado, né? Aí vai cair o 2. Então, vamos fazer com calma aqui, ó. A gente se perde. Então, quando eu derivar lá, vai cair 1 sobre 2 vezes 1 mais y' ao quadrado. Aí, galera, tem que usar lá meio menos 1, né? Que é a regra da derivada. Então, vai ficar menos 1 meio vezes a derivada do de dentro. E a derivada do de dentro é 2y. Tudo isso tem que ser igual a uma constante. 2 morreu com 2. Isso quer dizer, então, que y' sobre a raiz quadrada de 1 mais y', isso vai dar uma constante. Eleva tudo ao quadrado, a gente escreve, então, que y' ao quadrado é igual a c ao quadrado, que multiplica 1 mais y' ao quadrado. Tudo bem? Esse c ao quadrado é uma constante. Eu posso renomear e rebatizar constantes a hora que eu quiser, né, galera? Então, eu posso, por exemplo, substituir isso aqui e chamar isso aqui de k, se eu quiser. Não tem problema algum, é uma constante. Então, vamos lá. Só para não ficar usando o quadrado. Eu vou isolar o y', hein? Então, vai ficar assim, y' ao quadrado. Esse c que virou k, quando multiplicar o y', ele vai trazer para cá assim, ó, 1 menos k. Tudo isso é igual... Cara, eu vou fazer o seguinte, para vocês não se confundirem, eu vou deixar o c quadrado aqui. Pronto. Então, isso tudo tem que ser igual a c quadrado. Beleza, então, y' ao quadrado, já vou tirar logo a raiz. Vai ser igual a raiz quadrada de c ao quadrado sobre 1 menos c ao quadrado. Só que, velho, o lado direito é tudo constante. Então, de novo, eu posso rebatizar, mas agora eu vou batizar só uma vez, né? Porque eu desisti daquele batismo lá. Eu vou chamar isso aqui de m. Por quê? Porque isso é uma constante qualquer. Ou seja, galera, eu acho que vocês já estão começando a entender onde eu vou chegar. Eu vou chegar que y' é igual a m
Ou seja, dy dx é igual a m. Isso me leva a dy é igual a m dx. E aí, quando você integrar esse troço, isso vai dar y vai ser igual a mx mais uma constante de integração aí, né? Opa, mais uma constante qualquer de integração. E aí você começou a entender que essa equação me dá a menor distância entre os dois pontos. Então, isso aqui é uma equação da reta. Vocês já sabiam, né? Vocês já sabiam da resposta. Mas vocês estão vendo que a técnica é eficaz. Eu consigo descobrir qual é a função que me leva à menor distância entre esses dois pontos usando o que a gente chama de equação de Euler-Lagrange. Olha que bonito isso, galera. Fala que isso não é uma coisa linda. É óbvio que é a maneira mais difícil de provar que a menor distância entre dois pontos é uma reta. É óbvio. Mas é só uma forma, um exemplo de vocês verem que isso funciona. E se isso funciona, velho, você pode usar isso para todas as outras coisas, outras condições físicas. Tá? Então, isso aqui, galera, vai nos levar a um novo formalismo da mecânica clássica. Deixa eu parar a apresentação aqui. Isso vai me levar a um novo formalismo da mecânica clássica, onde, ao invés de calcular, olha que lindo, velho, ao invés de calcular massa vezes aceleração, eu vou acabar calculando funções em que me levam a menor distância, ao menor tempo, e isso me dá a solução do problema. Genial, não é? Eu chego a me arrepiei aqui todinho. Dúvida, galera? Se vocês têm alguma dúvida aí? Eu vou mandar isso aqui para vocês. Nenhuma dúvida? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Foi de boa? Ótimo. Acharam bonito? Ou acharam feio? Bom, vou parar a gravação aqui, porque já paramos o nosso conteúdo. Essa equação de Euler-Lagrange pode ser aplicada no cálculo que o GPS faz para determinar a menor distância? Sim, cara. Só que, para o GPS, a equação é mais complicada porque ela tem que levar em condição efeitos da relatividade geral. Então, a equação não é assim tão simples. A luz, o sinal, né, do GPS, não vai percorrer uma distância que vai ser uma reta. Vai dar alguma curvadinha aí, e isso leva a um posicionamento mais eficaz do GPS. Mas a equação é mais complicada por quê? Porque leva em consideração a teoria da relatividade geral. Mas é a mesma coisa, velho. O que o GPS faz é essa conta aqui. Exatamente essa conta aqui. Isso resolve, cara, muito problema. Vocês lembram lá do... Deixa eu parar a gravação. Deixa eu parar a gravação. Então... Foi. Agora vocês podem me xingar à vontade aí.